Tema em análise agora, junta-se a esta edição da noite, em direto via Skype, Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. Muito boa noite. As moratórias privadas terminam amanhã. O impacto será muito forte? O impacto, sem dúvida, como o Sr. Governador disse, é com as moratórias públicas, mas estas têm mais dimensão daquilo que nós pensávamos há 2 ou 3 meses atrás. Quando, em 12 de março do ano passado, eu defendi as moratórias e acho que foi um balão de oxigênio para o setor, principalmente para o meu setor imobiliário, até porque eu passei a crise de 2008, 2009, 2010, sei bem o problema do endividamento e o que provocou, nomeadamente a chamada bolha imobiliária. Portanto, sempre defendi e acho que foi um balão de oxigênio que não foi a solução, não foi um milagre, mas ajudou imenso. Quando no princípio de janeiro comecei a falar sobre este assunto, eu estava-me a referir às moratórias e pensei que nem tínhamos conhecimento da dimensão das moratórias privadas. Foi através de uma colega sua, de um jornal público, que passámos a ter noção das moratórias privadas e da dimensão que elas tinham, que acabam amanhã. Não são muitas, mas são algumas. E nomeadamente de cidadãos que têm segundas habitações e que fizeram empréstimos para compra, nomeadamente de heranças, e vamos ser sinceros, foi até dos bancos, nomeadamente não são bancos até de capital de 100% português, foram 2 bancos privados que foram dos primeiros bancos no ano passado a fazer um papel que ajudou imenso à economia. E eu acho que muitas das pessoas que tinham estas moratórias privadas nem têm a noção que essas moratórias que acabavam agora. Pelo menos é aquilo que me têm dito nos últimos 15 dias. Falou da sua experiência em crises anteriores. Há o risco de uma repetição de uma crise na habitação, como aconteceu em 2008? Eu espero que não. Eu acho que havia condições para ela não acontecer. Nós não temos excesso de oferta. Até março do ano passado nós tínhamos dificuldade de ativos, nomeadamente para a classe média e média-baixa, e outra condição que podia levar a uma bolha imobiliária é o excesso de endividamento, e esse também não conseguiu-se atenuar. Agora, vamos ser sinceros, se esta questão das moratórias e se a questão da saúde se mantiver e se as moratórias tiverem o impacto que eu prevejo, então aí pode levar. Agora, eu acho que isso, e até pode levar a uma desvalorização dos preços, que toda a gente concorda com ela, mas eu acho que ninguém quer uma desvalorização de preços à custa da desgraça alheia. Mas o setor já está a dar esses sinais? É por isso que não exclui um cenário desses? Eu não excluo porque eu tenho muito medo da questão das moratórias. Eu nunca pedi, e em várias intervenções que eu tenho tido ao longo do ano, nunca pedi as moratórias para as empresas de mediação imobiliária. Eu pedi as moratórias para as empresas de construção e de promoção e para os particulares. Como eu costumo brincar com o assunto, é dizer que se os outros estiverem bem, eu também estou bem, porque tenho muito receio da dimensão disto. E acho que os bancos, quando falam, como o Sr. Governador diz, que os bancos vão resolver esta questão da reestruturação dos particulares, nomeadamente todas as empresas, isso vai prejudicar os próprios bancos, porque os bancos financiam-se no estrangeiro e conforme a sua clientela, a sua carteira de crédito, pode ser considerada de mais risco. E estes clientes que vão renunciar a estas moratórias agora, se renunciarem não ao abrigo de uma lei geral, podem no futuro, quando contraírem um empréstimo, podem ter muita dificuldade, porque isso no fundo fica no seu, não quero chamar currículo, prefiro chamar cadastro. Isso pode ser para muitas empresas, para muitos particulares, podem depois no futuro afetar. Luís Lima, mas Mário Centeno disse que a solução estava dentro dos bancos, que há agora mais margem para negociar e evitar o incumprimento. Não considera que as famílias estão agora mais protegidas quanto à eventualidade de perder a casa? Não, hoje de manhã numa rádio uma pessoa que eu considero que é o bastonário dos advogados, que é presidente da Associação de Proprietários, disse que essa questão não se colocava porque as pessoas, se for para a habitação própria, como sabe, não pode haver execução. Pois, mas há muitas pessoas que não é para a habitação própria e pode ser, como eu disse há um bocado, de heranças. Pessoas que contraíram financiamentos e depois vai contaminar toda a sua situação financeira. Portanto, temos que ter muito cuidado.
E o que eu considero é que acabar com as moratórias em plena pandemia, aí é que eu não aceito. Eu defendi, no princípio de janeiro, que houvesse uma prorrogação do prazo, que as pessoas começassem a pagar juros, porque eu também considero que isto é da responsabilidade de todos nós e tem que se pagar as moratórias. Agora, acabar com umas moratórias em plena pandemia é complicado, até porque assim, não sei, elas foram feitas e eu sei que algumas das entidades, nomeadamente particulares e empresas, acederam a elas, e há quem diga que algumas delas não tinham necessidade, mas não fomos nós que decidimos quem é que teve ou não teve. Agora, eu sei é que isto é como alguém que se vicia numa droga, neste momento retirá-la de um dia para o outro é muito complicado, e tenho algum receio, porque acho que não havia necessidade de haver uma bolha imobiliária, e se houver uma bolha imobiliária temos que nos lembrar que 74% dos portugueses são detentores de casa própria, não é? E quais são agora, perante esta situação, as soluções possíveis? Eu acho que nós agora temos de trabalhar todos para a questão da moratória pública, que é em setembro, porque esta luta já está perdida, não há nenhuma hipótese, as pessoas já estão a receber cartas, acho incrível a 15 dias das moratórias acabarem, que os bancos avisem os clientes em começar a pagar. Mas esta dimensão ainda é muito pequena em relação à moratória de setembro. Em junho não é nomeadamente um crédito à habitação, mas em setembro é essencialmente crédito à habitação e crédito às empresas. E temos que arranjar uma solução. Eu penso que os bancos têm de pensar seriamente nisto. Deviam estar a ser preparadas medidas de apoio para o fim destas moratórias? Medidas de apoio, porque os bancos podem pensar que vão ficar com os ativos às famílias e às empresas, e muitas vezes estes ativos são créditos que já foram reestruturados, entraram nos balanços dos bancos, nomeadamente nos custos dos bancos, e muitas vezes quando vendem já não perdem, mas vão perder a sua carteira de clientes, vão levar dezenas de milhares de famílias à desgraça e a perderem a poupança das suas vidas. Eu vi isto em 2008, 2009, 2010, por isso é que eu tenho receio. Eu acho que não havia nenhuma necessidade que neste momento acontecesse isto. E temos que nos lembrar que quem criou as moratórias tem que arranjar a solução. De um dia para o outro não pode acabar com elas, nem tem que arranjar a solução. E isto não é um assunto só do turismo e da restauração. As moratórias têm que ser prorrogadas para quem tem necessidade. Claro que o turismo e a restauração vão ser muito mais abrangidos, mas porque é que um cabeleireiro não tem que ser ajudado da mesma maneira se tiver a mesma dificuldade de um restaurante? Tem que ser ajudado da mesma maneira. Falou das moratórias públicas, a maioria dos partidos vai aprovar amanhã um prolongamento. Na sua opinião, esta extensão dos prazos deveria ser até quando? Eventualmente deveria ser prolongada até 2022? Seria mais seguro? Era um ano mais seguro, que eu acho que deviam começar a pagar juros. Eu acho que todos nós temos que assumir que temos as responsabilidades e quem as tem que saber que as tem que pagar. Durante o ano pagava juros e ao fim do ano começava a amortizar. Claro que isso não vai ajudar à sobrevivência de 100% das famílias, mas se nós conseguimos que a maior parte delas sobreviva, já fazem alguma coisa. Esta questão dos partidos hoje, eu tenho acompanhado o dia de hoje, eu tenho algumas dúvidas que isso seja execuível, seja possível. Eu ouvi algumas pessoas que me falaram que não poderá não haver essa possibilidade. Não sei, até porque isto, o próprio governo português tinha que ter negociado, nomeadamente a nível europeu, conforme o seu presidente da Associação Portuguesa de Bancos me disse há um mês e meio. Portanto, eu acho que alguém devia ter feito este trabalho de casa. Agora, pensar que acabar com moratórias, não sabendo a solução da pandemia, enfim, se queremos que temos de ter noção, só quem não anda no país e não vê como é que está o comércio e os serviços, está tudo fechado. Parece-lhe que o país acordou tarde para esta realidade. Eu acho que acordou. A mim surpreendeu-me que durante o mês de dezembro falei com um dos mais altos responsáveis, 5 maiores bancos, e pensei que esta questão era uma questão consensual. Quando eu em janeiro comecei a ouvir falar que não podia haver a extensão das moratórias, me surpreendeu. Porque havia dados, ainda por cima tinha sido informado por eles, que havia dados que já previam algumas consequências do corte destas moratórias num prazo muito rápido. Ainda por cima tivemos a prorrogação do confinamento, ainda estamos confinados, grande parte da economia, e as pessoas já vão começar a pagar. Preocupa-me
porque acho que o imobiliário, no caso, o meu caso, que é um caso de imobiliário, não havia necessidade de alguém aprovou estas moratórias e havia ter uma solução que não fosse acabar de um dia para o outro. Como eu disse, quem se vicia numa droga não podem tirar a droga de um dia para o outro. E ainda por cima não fomos nós que autorizámos o uso dessa droga, não é? Luís Lima, boa noite, obrigada pelos avisos e pelas preocupações que nos deixou. Tá, muito obrigado.